segundo o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, as experiências diárias dos consumidores mostram que o setor de planos de saúde é bastante problemático e reiteradamente causa transtornos nos momentos em que o usuário mais precisa. Pois é, olha, são negativas de atendimento, demora ou recusas de liberação de exame ou cirurgia, reajustes abusivos, descredenciamentos de profissionais de saúde, hospitais e laboratórios, enfim. Olha, para falar sobre esse assunto aqui no Alesp em Pauta de hoje, eu recebo em nossos estúdios o coordenador do programa de saúde do IDEC, o Lucas Andrieta. Lucas, obrigado aqui pela sua presença no nosso programa. O IDEC agradece o convite. Não, a gente agradece. Obrigado. E também o advogado Rafael Roba. Doutor Rafael, obrigado pela sua presença para prestar também mais esclarecimentos aqui à nossa população aqui do estado de São Paulo. Eu que agradeço o convite, um prazer. O prazer é todo nosso, né? Eu já queria, de cara, falar com vocês para que explicasse melhor. Vamos começar com o Lucas, né, Lucas? Que você desse um apanhado sobre plano de saúde. Por que é tão importante o plano de saúde, não só hoje em dia, a gente fala de hoje, mas já de há muito tempo, né? A gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, mas muitas vezes não atende, né, como deveria ser. Mas lembrando também uma coisa, antes de você falar. Nós somos um país que, pelo menos, a gente tem um Sistema Único de Saúde e que muitas vezes é benéfico para as pessoas, ou na maioria das vezes, né? Porque lá fora nem isso se tem. Você não tem saúde pública, você sabe disso. Sim, o SUS é uma grande conquista, né, brasileira. Eu acho que a gente tem que valorizar muito a existência do sistema público. E claro que tem lacunas assistenciais, né, problemas de atendimento, e a experiência das pessoas evidencia isso. Acho que vale dizer, voltando ao tema do programa, que nos planos de saúde nós também temos esses problemas, né? A experiência das pessoas mostra que a qualidade do serviço também varia bastante, né? Nós temos um monte de problemas relativos não só aos atendimentos, à negativa de atendimentos, mas também em relação à qualidade, né, dos serviços prestados. Então, o setor de saúde suplementar no Brasil, ele também é bastante problemático. Isso aí, eu queria que você engatasse até para falar para que serve, né? Tá, vamos, a gente tem um programa aqui, a gente fala, aqui é a Casa do Povo. Quanto mais a gente falar numa linguagem fácil, né, de boa compreensão, melhor. Porque os nossos telespectadores é de A a Z, não tem esse negócio. Mas é uma Casa do Povo, então a população gosta de assistir, entendeu? O canal para saber para onde está indo, né, o seu dinheiro, enfim. É uma TV pública, então quanto mais fácil uma linguagem mais fácil a gente puder, né, aqui falar para o telespectador, melhor então. Melhor ainda, né? Dizendo melhor isso. Para que serve o plano de saúde? Só para a população, o bom entendedor, ter uma noção melhor do que serve, para que serve o plano de saúde. Geralmente, quando um consumidor ele procura um plano de saúde, ele está interessado em se proteger sobre riscos, né? Em relação a riscos associados a doenças, né? Então, esse é o conceito principal dos planos de saúde no Brasil. É importante esse conceito por quê? Porque muita gente acha que o plano de saúde ele pode fazer uma lista fechada de procedimentos que ele tem que te oferecer, né? De consultas, de exames, de cirurgias. Mas não é exatamente assim que a legislação define, né? O que o plano de saúde ele tem a responsabilidade de fazer é oferecer assistência, né? Oferecer cuidados em saúde no caso de alguma doença. E esses cuidados em saúde, eles têm que ser aqueles necessários, voltados à sua recuperação, né? À recuperação da sua saúde. Pode parecer pouca a diferença, mas isso tem sido determinante para os problemas enfrentados pelas pessoas em relação aos planos. Por exemplo, quando você procura ajuda, quando você precisa de um determinado procedimento porque foi prescrito pelo seu médico, o plano de saúde ele tem que te oferecer esse atendimento, né? Então, esse é um dos pontos principais das polêmicas, né? Então, o que as pessoas buscam é esse sentimento de segurança, né? De, no caso de ficarem doentes, terem os cuidados que precisam para a recuperação da sua saúde. Isso também, né, doutor Rafael, tem muita reclamação em relação a planos de saúde. A gente vê constantemente aí, a própria televisão mostra isso, muitas vezes, a dificuldade que a pessoa tem
né, de usar um plano de saúde, além da questão de ser caro um plano de saúde, não é barato, principalmente dependendo da idade do cidadão, da cidadã, da pessoa, né? Mas eu queria já entrar nessa parte de reclamações, né, de denúncias, enfim, do plano de saúde. Porque é uma coisa que você paga todo mês, entendeu? Você está lá pagando, seja particular ou seja através, né, de uma empresa, né, que te dá o plano de saúde, mas é descontado no seu holerite todo mês. E muitas vezes, doutor, a pessoa encontra uma dificuldade até para marcar uma consulta. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação, né? O que o consumidor pode fazer em relação a isso para melhorar essa condição. Exatamente. Bom, Sérgio, assim, o que a gente percebe é que o consumidor ele enfrenta muitas dificuldades com o plano, né? Principalmente quando ele precisa de um tratamento, quando a gente tem uma situação de uma doença grave e ele necessita de acesso a serviços, a procedimentos mais complexos. E as operadoras costumam criar muita dificuldade, né, quando esse consumidor precisa acessar esses serviços de saúde. E muitas vezes ele não consegue resolver esse problema com a operadora, né? E mesmo naqueles casos em que ele busca, por exemplo, a ANS para registrar uma reclamação, também é difícil solucionar, né? A ANS, apesar de ter um mecanismo... Agência Nacional de Saúde. Isso, a Agência Nacional de Saúde, que é a agência que regulamenta as atividades dos planos de saúde, apesar dela ter uma ferramenta para registrar essa reclamação, é de difícil resolução, né? Então, a operadora até se defende dessas reclamações, mas muitas vezes o problema do consumidor não é resolvido, né? Esse consumidor acaba encontrando uma solução realmente só no Poder Judiciário. Só quando ele ingressa com uma ação judicial para reclamar de alguma recusa de tratamento, de alguma limitação que ele está sofrendo no plano. Hoje, a principal reclamação dos consumidores contra planos de saúde, principalmente na justiça, está relacionada a recusas de tratamento, né? O segundo principal motivo que leva o consumidor à justiça contra o plano de saúde tem sido os reajustes, que é um outro grande problema, né? Os reajustes principalmente dos contratos coletivos, que é a maioria dos contratos que estão hoje em dia vigentes, também tem se tornado uma grande dificuldade, porque os consumidores não conseguem mais manter os planos com os reajustes que estão sendo aplicados. E aí você vê coisas absurdas que você fica até, se para querer entender e não consegue. Muitas vezes se perde uma vida, né? Exatamente por ter que ingressar na justiça, esperar, como aconteceu um caso há pouco tempo atrás aqui, na televisão, saiu a menina nova, jovem, 30 e poucos anos, e quando chegou a decisão da justiça, não dava mais tempo. Então, muitas vezes, né, ô Lucas, você fica à mercê de uma decisão judicial, né? Remédios que custam absurdos, né? Em que você está ali pagando o seu plano de saúde, mas você não consegue ou não tem direito a isso, porque você não tem. Como é que você faz? Aí é que está a questão, né? Quer dizer, você precisa perder a vida para poder... Né? Fica difícil. Como é que, no caso, Lucas, os planos de saúde deveriam, no caso, agir numa situação como essa, em vez de ter que ir à justiça e esperar um tempo que muitas vezes a pessoa não tem? Sim, como o Rafael falou, né, a judicialização no Brasil, que é sempre apontada como um problema, né? A gente fala, a judicialização, ela provoca um monte de efeitos negativos e assim por diante, mas a posição que o IDEC tem em relação a isso é muito clara, né? A gente tem que entender que também é direito das pessoas buscar a justiça, né? A judicialização, ela não é um problema em si. O que a gente tem é um alto volume de ações judiciais contra planos de saúde, que é motivado exatamente por práticas abusivas, né, desses planos. Seja ela uma negativa de cobertura de um determinado procedimento, seja outros temas relacionados a reajuste, a problemas contratuais diversos, cancelamentos de contratos, que tem sido um problema bastante grave, né? Então, você deu um exemplo extremo, né, claro, de uma pessoa que pode ter morrido por um atraso de uma decisão judicial, mas esse tipo de efeito ele acontece com milhares de pessoas, né? Inclusive pessoas que a gente não fica sabendo, exatamente porque a pessoa às vezes não sabe que tem o direito, né, de reclamar, às vezes ela nem chega à justiça para buscar os seus direitos. Então, realmente, a gente imagina que muita gente é afetada por práticas desse tipo.
É uma pena, né, doutor? Você ter que passar por uma família passar por essa situação, não só o paciente também, né, mais ainda a pessoa que está dependendo, né, de uma decisão como essa. Isso até agrava a situação de angústia, de dor que o paciente já está vivenciando por conta, muitas vezes, de uma doença grave e ainda tem que buscar a justiça para viabilizar um tratamento, né? Assim, o Poder Judiciário ele tem dado respostas até rápidas e muito eficazes, né? A gente percebe que o Judiciário, principalmente em medidas liminares, né, para garantir o tratamento, para evitar que o paciente sofra um dano, o Judiciário tem agido de forma muito rápida. Especialmente em São Paulo, onde eu atuo, que a gente percebe que o Judiciário, em questão de horas ou de um dia, 2 dias, já muitas vezes concede ali uma liminar, protege aquela situação. Mas realmente é um desgaste muito grande, né? Porque quando o consumidor chega na justiça, ele já passou por por um processo muito desgastante com a operadora, com o hospital, né? Então, assim, quando ele chega na justiça já é aquele momento em que realmente ele não encontra outra alternativa. Realmente ele precisa da justiça para viabilizar o tratamento. E não deveria ser assim, né? Porque as pessoas pagam muito caro pelo plano de saúde. Os planos de saúde, têm receitas importantíssimas, né? E a gente sabe que as recusas, a maioria delas, são abusivas, são indevidas, tanto que o judiciário costuma reconhecer o direito dos consumidores na grande maioria dos casos. Agora, como é que funciona, só para o telespectador entender bem a questão do plano de saúde, como é que ele funciona? Qual é o trâmite ali, né, do plano de saúde? Muitas vezes o plano fala, a pessoa fala, mas o contrato está aqui, você não leu essa parte do contrato, ou não sei, eu não sei. Né, que muitas vezes a pessoa faz o plano e ela não tem direito a determinado procedimento, muitas vezes, e a pessoa acaba não sabendo. Isso também acarreta, nesse caso, a culpa de quem está oferecendo o plano de saúde, ou a própria Agência, né, Nacional de Saúde, a ANS, ela tem como ter um parâmetro sobre isso, né? Ou pelo menos tentar resolver uma situação dessa. Muitas vezes você vem no plano de saúde e você não tem a informação completa. Com certeza, isso é algo que a gente observa com muita frequência, né? As pessoas, elas têm plano de saúde, geralmente o que elas têm é a carteirinha do plano, ou um número, ou elas sabem do hospital em que elas podem ser atendidas, então elas têm esse tipo de informação. Mas o que a gente percebe é que tem muitos obstáculos que as operadoras impõem para a pessoa que tem o plano de saúde, e um deles é exatamente não ter acesso ao próprio contrato. Às vezes a pessoa não apenas tem a dificuldade de ler o contrato, por não compreender termos técnicos, né, aquela nota de rodapé, as letras miúdas, termos jurídicos mais específicos, mas muitas vezes a pessoa sequer tem o contrato. É exatamente quando ela tem um problema como esse, né, ou ela tem um diagnóstico mais grave, ou ela precisa, né, ser internada, ou ela tem uma situação mais delicada, que ela vai perceber esses obstáculos que estão sendo criados, né? Então, muitas vezes, ela nem tem acesso ao contrato. E um outro problema é que, às vezes, algumas coisas que estão escritas em contrato contrariam a própria regulamentação, né? Então, a legislação que regula os planos de saúde hoje no Brasil, ela tem uma série de parâmetros que o contrato não pode, né, exceder, não pode contrariar, né? Então, o que a gente observa é um monte de problemas relativos a contratos, sejam os contratos que não cumprem a lei, né, ou tem uma cláusula ali que viola alguma dessas regras, ou mesmo uma falta de transparência, da pessoa simplesmente não saber ou descobrir na hora que mais precisa que o seu contrato não atende às necessidades que ela contratou. Vamos voltar para a parte, né, um pouco jurídica da coisa, dessa situação de plano de saúde. Muitas vezes, o senhor me corrija se eu tiver errado, Rafael, ou Lucas, né? Mas, em termos de atendimento, muitas vezes as pessoas ficam sem saber, não têm um conhecimento, né? Muitas vezes ela está passando mal ali, chega na porta de um hospital para ser atendida, né? Muitas vezes o hospital se recusa a atender porque a pessoa não tem um plano de saúde, né? O hospital não cobre aquele plano de saúde dela. Mas eu, com a minha... que sou leigo, claro, nisso, eu sou um jornalista, mas a gente lê, a gente procura saber, eu sou leigo em termos técnicos, em termos de... Né, não tenho o conhecimento que
que você tem ou que o médico tem em relação a isso. Mas as pessoas muitas vezes ficam, né, à mercê disso porque não sabem, não tem informação. Porque eu sempre soube o seguinte, quando você chega num hospital, seja qual for o hospital, e você entrou através de uma emergência, o hospital é obrigado a te atender. E muitas vezes a pessoa não sabe disso. Como já aconteceu, né, inclusive isso mostrado em vídeo, em TV, né, do cidadão ou da cidadã, da pessoa ali, acabar falecendo, ou morrendo ali na porta do hospital, exatamente por isso. Porque eles não deixam entrar, por isso. Isso é que eu queria falar contigo em relação a isso, doutor, porque as pessoas ficam... A gente precisa ter um norte para ter um conhecimento, quais os seus direitos, né, em relação... O cidadão, eu estou falando do cidadão. É a mesma coisa que eu disse. Se você... Pode ser pelo SUS, pode ser... Se você entrou pela emergência do hospital, entendeu? Não sei se eu estou errado. O hospital é obrigado a te atender, independentemente se você tem um plano ou não. Como é que é isso? Como é que a pessoa pode ficar mais ciente disso, ter mais um pouco desse conhecimento? Bom, assim, até o que o Lucas comentou, essa falta de informação, principalmente no momento em que o consumidor vai contratar o plano, isso é muito evidente, né? Isso é muito comum. Até porque os planos de saúde eles estão inseridos num ambiente regulatório extremamente complexo, porque eles se submetem a uma lei dos planos de saúde, ao Código de Defesa do Consumidor, a diversas resoluções da ANS, né? Então, a gente tem um ambiente complexo, juridicamente dizendo. Então, assim, o consumidor, na hora que vai contratar o plano, ele recebe informações muito básicas, mas tem diversas informações que deveriam ser, né, melhor esclarecidas para o consumidor e que não são. Né? Por exemplo, a modalidade de plano que ele está contratando. Existe uma diferença muito grande entre planos individuais e familiares e planos coletivos, por exemplo. Né? Os planos individuais e familiares eles têm mais proteções da lei, os planos coletivos possuem algumas fragilidades, existem diferenças, por exemplo, de abrangência territorial, existem planos que dão cobertura em todo o território nacional, planos que dão cobertura apenas em uma determinada região, existem diferenças de rede credenciada, né, quais hospitais que o beneficiário pode ou não acessar. Então, existem várias informações que o consumidor precisa ter ciência até antes de contratar o plano. Até para que a escolha do plano seja feita realmente com base em uma situação esclarecida para o consumidor. Né? Essa situação de urgência e emergência, assim, de fato, o consumidor, né, quer dizer, o consumidor não, qualquer pessoa que está numa situação de urgência e emergência e entre em um hospital, ela tem direito a receber o atendimento. Né? E, inclusive, é contravenção penal o hospital exigir qualquer tipo de caução, qualquer tipo de pagamento prévio. Então, o consumidor ele tem direito a receber esse atendimento de urgência e emergência. Cessada a urgência e emergência, aí ele precisa ou ser transferido para a rede do plano de saúde dele ou para algum hospital do SUS. Caso ele opte em ficar no hospital onde ele está, ele passa a ter uma cobrança particular. Né? Inclusive, com relação a esse atendimento de urgência e emergência, apesar do hospital não poder recusar o atendimento, o hospital pode cobrar. Né? Só que o atendimento de urgência e emergência, ele é de cobertura obrigatória para os planos de saúde, mesmo que aconteça fora da rede. Tá? Então, se o beneficiário... Exatamente. O que eu ouvi, desculpa eu ter te cortado, claro, já te cortando, de que nessa situação, eu tive uma situação assim, tenho conhecimento de uma situação como essa, exatamente o que você, doutor, acabou de falar, entendeu? E ainda por cima o hospital exigiu o pagamento em dinheiro, né, do valor da cirurgia que iria ser feita no paciente. E que o paciente, inclusive, tinha o plano, né, só não tinha a cobertura, né, a cobertura que eu digo, não alcançava a cobertura daquele hospital. Não, do hospital não. Do plano mesmo. Tá. Eu digo assim, era o Smart não sei o quê, mas tinha o plano de saúde. Tá. Só não cobria aquele teto, né? Mas tinha o plano. E isso aconteceu. E ainda por cima que você falou agora da cobrança, né, do hospital, em relação ao hospital, o hospital agora, estou falando disso de hoje, não é de anos e anos atrás, há pouco tempo. O hospital ainda exigiu que fosse pago, né, em dinheiro, não aceitou nem o pagamento através de cartão,
queria que fosse depositado em dinheiro o valor. Senão o hospital não faria cirurgia. Olha que coisa. E era um hospital de nome, não vou citar nomes aqui, enfim, mas um hospital conhecido. Essa exigência prévia de pagamento numa situação de urgência e emergência, isso realmente é proibido, né? É até considerado uma contravenção penal. O diretor do hospital, por exemplo, pode responder, inclusive, criminalmente em razão disso. Mas feito o atendimento, cessada a urgência e emergência, se for um hospital particular, esse atendimento realizado, ele pode ser cobrado. Sim, pode ser mas cobrado. Depois, aí é que está, né? exato. Depois, não, primeiro como você atende vai pagar, e resguarda como a vida o cliente do vai paciente. pagar, isso não vai ser entre você e o hospital. Mas o hospital, segundo eu soube, e por médicos de dentro, dizem não, o hospital é obrigado, sim, a receber o paciente. Agora, depois que for feita a cirurgia, como ele vai pagar? Esse é o problema entre o paciente e o hospital. Isso. E o plano de saúde, se ele tiver um plano de saúde, né? Porque os atendimentos de urgência e emergência, ainda que aconteçam fora da rede credenciada, eles precisam ter a cobertura do plano de saúde. Eventualmente não vai ser a cobertura de todo o valor, mas pelo menos aquilo que o plano de saúde pagaria para o hospital da rede credenciada, ele tem a obrigação de pagar para esse hospital que atendeu o paciente nessa situação de urgência e emergência. Ô Lucas, por que as reclamações, a incidência de reclamação em cima do plano de saúde, dos planos, são tão altas e tantas assim? Né? Porque não só em termos não só no plano de saúde, vamos dizer, mas um plano de saúde menor ou mais, né, não com de nome, não só os de nome quanto os não tão, né, conhecidos, existe essa incidência, essa reclamação tão grande dos consumidores em relação a esses planos de saúde. Sim, Porque você paga, você está ali, gente, você paga todo mês, é descontado, todo mês tiram, entendeu, o seu dinheiro para plano de saúde. Aí na hora que você vai lá e precisa, na hora que você mais precisa... Sim, as reclamações são muito volumosas, né? Então esse problema que você está se referindo, ele é muito grande e atinge muita gente. A gente teve exemplos, a gente mencionou exemplos aqui hospitalares, né? Que eu acho que no hospital é o momento em que as pessoas estão vivenciando, né? O pior momento, né? Em que eles precisam de cuidados, né? Em saúde. Mas essas experiências de negativa de cobertura, elas acontecem com todos os eventos, né? Às vezes negativas de consultas, negativas de terapias, né? Psicoterapia, fisioterapia, e outros tipos de atendimento, exames que são mais caros, né? Então, o que a gente entende é que essa é uma prática sistemática, né? Não é uma coisa pontual, num caso isolado, alguma coisa que a gente ouviu falar, mas é uma coisa que acontece todos os dias com milhares de pessoas. Então, o que a gente compreende dessa situação é que as operadoras, mesmo as mais conhecidas e também operadoras menores, elas praticam mesmo como uma estratégia, quase uma estratégia comercial, né? Uma parte do seu modelo de negócio inclui esse cálculo, né? De atendimentos que não serão feitos, de pessoas que vão ter que buscar a justiça para resolver seu problema, de reembolsos que não vão ser feitos no momento adequado, mas vão ter obstáculos, vão demorar para acontecer, né? Então, o que a gente verifica mesmo, pelos dados da própria ANS, é que uma fiscalização mais rígida mostraria, com certeza, de que isso não se trata de casos isolados ou desvios de conduta pontual, né? Mas são práticas sistemáticas que estão inseridas no próprio dia a dia desses serviços de saúde, né? Com o envolvimento de profissionais de saúde, das pessoas que estão ali colocadas nessa situação, né? Então, realmente é um problema muito complexo de se resolver. A gente pode olhar, claro, de uma perspectiva assim, mais jurídica, mas a maneira como os pacientes vivenciam isso na prática realmente pode gerar muito sofrimento em alguns casos, né? Então, eu já ouvi também... um problema muito sério. E eu já ouvi também, doutor Rafael, comentários de que, por exemplo, o plano de saúde, muitas vezes as pessoas não entram na justiça contra um plano de saúde, né? Porque para eles também, se eu estiver errado, sempre falo, é muito fácil eles pagarem uma indenização, né, mas que a culpa recai mais até em relação à população, às pessoas que deixam de fazer isso, porque sabem que, entendeu? Não vai dar em nada, ou muitas vezes, né, a justiça ela não prevalece em relação aos ganhos, aos direitos, né, do consumidor, enfim.
e que para o plano de saúde não é caro. Você, um processo, ou dois, três lá, para eles pagarem é normal. Agora, se todos que forem lesados, ou que foram, no caso, lesados, entrassem contra um plano de saúde, seria outra coisa. Mas isso acontece? Isso é real? Bom, o consumidor que busca a justiça, e quando o judiciário reconhece que ele tem o direito, né, a um tratamento ou a não sofrer um reajuste ou a não ter um plano cancelado, né, depende muito da situação, mas quando ele busca a justiça e o direito dele é reconhecido, o judiciário ele tem todos os meios para que a operadora cumpra essa ordem judicial. Então a ordem judicial ela vai ser cumprida. O que acontece, assim, até o que o Lucas comentou, a gente percebe que existem práticas das operadoras reiteradas de recusarem, né, tratamentos e só pagar na justiça. Então, para ela é um cenário favorável, porque ela recusa os tratamentos que são solicitados. Quem entrar na justiça, ela paga aquilo que ela já deveria pagar e não tem uma outra penalidade além de pagar o tratamento que ela já deveria pagar, né? Então, assim, o que existem são pedidos em alguns processos de danos morais por consumidores que entendem que tiveram, né, uma lesão aí relacionada aos seus danos morais, mas esses danos morais no Brasil, quando são fixados em valores muito baixos, né? Pouco. E o judiciário é muito resistente também em conceder danos morais nessas situações. Então, o plano de saúde acaba realmente só tendo que pagar aquilo que ele já deveria pagar e não pagou e foi obrigado a pagar na justiça, né? Então, a consequência não é nada além daquilo que seria obrigação deles. A gente fica assim. E tem casos hoje, estão crescendo, né? A gente tem notícia de casos em que, quando o tratamento é muito caro, mesmo com a decisão judicial favorável para o paciente, a operadora decide não cumprir. Né? Então, ela prefere incorrer na multa ou, enfim, qualquer que seja a consequência agora, viu, que eu fiquei sabendo, através de um advogado, inclusive. Ele falou assim, o problema é que, e um advogado da área mesmo, previdenciária, o cara entende muito, ele falou, o problema é esse, muitas vezes a própria população, o próprio povo é culpado também, porque não entram, porque, sabe, eles ficam com receio, né, ou de perder depois o plano, se for um plano de empresa, se for, você entendeu? E, por outro lado, dos planos de saúde, não é tão difícil eles indenizarem ali uma ou dois ou consumidores, clientes, 3, 4, que seja, entendeu? Sai mais barato do que se... Então, por isso que há essa situação dos planos de saúde. Mas vamos fazer o seguinte, eu preciso fazer um intervalo aqui. Agora, a verdade, viu, gente, aqui está lidando com saúde, com a vida das pessoas. Isso é que devia ser mais importante, né? É a vida vale muito. Então, sei lá, a gente vai voltar para continuar falando sobre essa questão toda do plano de saúde. Gente, a gente volta daqui a pouquinho para continuar conversando aqui sobre planos de saúde. É um instante só. Muito bem, estamos de volta com o Alesp em Pauta aqui hoje, falando sobre planos de saúde, né, no geral. Eu tenho aqui o doutor Rafael, né, e o Lucas aqui, doutor Rafael advogado, né, o Lucas, que é aqui do IDEC, né, Lucas? E está dando aqui essa aula aqui para a gente sobre essa questão de plano de saúde. Bom, voltando ao assunto que eu queria até continuar, né, aqui contigo, com o doutor Rafael, que era essa questão toda, né, do atendimento também. Muitas vezes a pessoa está lá numa situação em que não tem como, né, e o hospital se recusa a atender, a gente falou sobre isso, enfim. Mas a questão do hospital se negar, né, a atender um paciente com plano de saúde ou não, como é que isso pode... Sendo urgência e emergência, o hospital não pode se recusar. Não pode se recusar. Precisa prestar o atendimento, né? Depois, a cobrança, ela até pode ser feita, se a gente estiver falando de um hospital particular, mas isso é depois de já ter atendido o paciente, depois de cessada. Tá, mas se uma pessoa chega lá,
não tem o plano de saúde. Aí o hospital se recusa a atender? Não pode. Né? A legislação diz que Pela ele é emergência? obrigado. A legislação diz que ele é obrigado. As pessoas que se recusarem a atender... Independentemente de ter plano de saúde ou não. É isso que eu queria... Independentemente de ter plano de saúde ou tá. não. O hospital, se o hospital se recusar a atender e essa pessoa tiver um agravamento na saúde ou até virar óbito, as pessoas que recusaram esse atendimento vão responder por isso. Né? Inclusive criminalmente. Tá? Então, seria uma recusa realmente muito grave, né? Deixar de dar atendimento para uma pessoa em situação de urgência ou emergência. Uhum. Olha, a gente tem aqui, eu vou até citar alguns projetos de lei. Essa aqui é uma casa de lei, vocês sabem disso, a Assembleia Legislativa de São Paulo, né? E essas leis são criadas, esses projetos de lei, melhor dizendo, porque lei só vai virar com a aprovação do Executivo, né? Sim. Ou seja, do governador. Mas os 94 deputados da casa aqui elaboram projetos de leis, né, para ajudar a população aqui do nosso estado de São Paulo. Um dos projetos é da deputada Carla Morando, né, que obriga as empresas prestadoras de serviços a disponibilizarem aos consumidores, né, no primeiro menu de opções, o acesso para falar com um dos atendentes, né, aquela coisa toda. Né? Isso também não precisa falar, mas é de total importância. Não, claro que é, também é. Né? Nos contatos realizados pelo meio do SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor no Estado. Que esse projeto é o projeto de lei 401 de 2024. Ainda está em tramitação. Né? A gente tem um outro também, que é o 933 de 2023, que proíbe a exigência da carência, né, pelas operadoras de planos de saúde a consumidores com transtorno do espectro autista. Eu vou falar dos três, aí vocês comentam aqui. E tem um outro projeto também, que é o 885 de 2021, que obriga as operadoras de plano de assistência à saúde reguladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar a informar na fatura da cobrança, quando vem ali a cobrança, os itens que compõem o valor da contraprestação financeira e veda, melhor dizendo, a recusa em ofertar a venda de planos de saúde aos consumidores, né? Pessoa física, claro. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco da importância desses projetos, né, aqui dessa Casa de Leis, para a população, para os consumidores, independentemente de plano de saúde, enfim, que atenda ao SUS, enfim, para todos. Nos últimos anos o tema tem ganhado uma relevância muito grande, né? Eu acho que esses projetos eles são reflexo disso, né? Os parlamentares tentando dar respostas para aquilo que as pessoas estão reclamando, para aquilo que as pessoas estão trazendo para o debate público, né? Eu diria, em relação ao que você citou, eu queria destacar essa questão do transtorno do espectro autista, né? Porque isso é um conjunto de entidades, um conjunto de grupos, de pais, de pacientes que tem se mobilizado de maneira muito intensa em busca de respostas, né? Em busca de soluções. E junto com isso também é agregado pacientes de outras doenças, de outros grupos, né? E dado visibilidade para os problemas específicos desses grupos. Por exemplo, você imagina que os pais, quando têm o diagnóstico, né, de autismo de uma criança, eles vão precisar, por um período prolongado, uma frequência muito grande, de muitas terapias, né, de um conjunto multidisciplinar de terapias. Então, essas práticas abusivas das operadoras vai ter um impacto muito grande e muito direto, não só naquele momento em que você tem essa notícia, que você começa a correr atrás dos cuidados para a sua criança, mas isso pode ter um impacto muito grande no próprio desenvolvimento, né, dessa pessoa. Então, a gente considera, claro, essa mobilização um elemento central do debate político hoje, porque são exatamente essas pessoas que trazem à tona os problemas, né, e os problemas como eles acontecem na vida real. Muitas vezes a gente tem uma legislação, né, inclusive os projetos de lei estadual, eles têm essa limitação, né, eles não conseguem chegar na regulação federal, que se aplica ao setor de saúde suplementar em geral, mas com certeza eles têm um aspecto importante para gerar uma pressão para avanços nessa área, para gerar uma pressão por uma maior proteção dos consumidores e pacientes, né, e com certeza simplesmente para criar uma pressão pelo debate público, né, sobre esses temas. Igual a gente está fazendo aqui, aumentar a compreensão sobre os problemas, entender qual é o alcance da mobilização nesse sentido. Até porque, por exemplo,
o poder, né, tanto o legislativo, o executivo, o judiciário, enfim, principalmente o nosso poder legislativo aqui, esses projetos são criados, né, muito na área, que são as áreas mais importantes aqui, né, que a gente sabe que é saúde, educação, né, que tudo isso interessa e como a população, né, as pessoas terem uma condição melhor de saúde, de se cuidarem, de educação, né, doutor Rafael? Então isso... Não, tem dois pontos importantes, né, que foram mencionados aí nesses projetos. Um com relação à carência, né? Então, eu falei aqui exatamente da tem carência. um esclarecimento que é importante, que assim, as carências que a operadora pode exigir do consumidor estão previstas na lei dos planos de saúde, que é a lei 9656 de 98. Lá é estabelecido o limite máximo de carência para cada situação. Então, por exemplo, para situações de urgência e emergência, a carência máxima é de 24 horas. Então, a pessoa que contratou um plano de saúde hoje, a partir de amanhã, ela já tem cobertura para situações de urgência e emergência, tá? Então, e outras carências também estão previstas lá. Então, por exemplo, para internação eletiva, né, que são aquelas internações que não têm urgência, são programadas, são 180 dias. Para parto, são 300 dias. E para aquela pessoa que tem uma doença pré-existente, quando ela entra no plano já com alguma doença, ela tem que cumprir até 2 anos de carência, até 24 meses. Mas ela não pode ser recusada, que é um outro ponto que foi mencionado, né? A operadora ela não pode fazer essa seleção de risco, ou seja, ela seleciona qual consumidor... Quer dizer, tem a carência, mas ao mesmo tempo não pode recusar o consumidor. Né? Não. Então, ela não pode dizer, olha, esse eu quero, esse eu não quero. E o que eu não quero porque ele tem uma doença ou porque ele é idoso. Né? Aí são práticas discriminatórias, não pode acontecer isso. A operadora ela tem a obrigação de aceitar o consumidor, mas ela pode exigir carências que estão estabelecidas na lei dos planos de saúde. Agora, no caso de uma mudança de plano, só para a gente... a pessoa não está satisfeita com aquele plano de saúde, por isso, ou por A mais B, não sei o que é, Sim. mas ela quer mudar de plano. Né? A carência, ela pode ser levada para esse outro plano, ou ela tem que cumprir a carência do outro plano de saúde? Como é que é isso? Pode. Existe a portabilidade de carências. Isso, essa portabilidade... O telespectador entenda melhor. Ela é regulamentada pela ANS. Existe uma resolução da ANS que estabelece todas as regras. Basicamente, o consumidor ele precisa ter pelo menos 2 anos no plano de origem, que é o plano onde ele está, para poder fazer essa troca de plano sem precisar cumprir novas carências. Ele precisa estar em dia com o pagamento do plano de saúde dele, né? E se ele for para um plano que seja coletivo, né? Um plano empresarial ou um plano coletivo por adesão, que são aqueles por associações ou sindicatos, ele precisa ter vínculo com essa pessoa jurídica contratante do plano. Né? Então, se ele for para um plano empresarial, ele precisa ter vínculo com a empresa para onde ele está indo. Mas essa portabilidade, ela pode ser feita a qualquer momento, desde que ele já tenha esses 2 anos. Basta o consumidor acessar o site da ANS, tem um guia onde ele vai colocar ali os dados do plano dele e esse guia já vai dizer para quais planos ele pode fazer essa portabilidade sem precisar cumprir novas carências. E aí a operadora de destino, né, que é a operadora para onde ele vai carregar essas carências, ela é obrigada a aceitar essa portabilidade. Tá? Então, isso é importante, assim, o consumidor que for trocar de plano, ele não precisa cumprir novamente as carências. E essa questão, só para eu passar daqui a pouco para o Lucas, essa questão do plano, como aconteceu, que eu dei o exemplo para vocês aqui no primeiro bloco, com essa pessoa, né? O plano de saúde, por que ele recusa? Se você tem um plano, mesmo que não tenha a sua cobertura, né? Mas você tem um plano de saúde, e o plano de saúde recusa a cirurgia, recusa a autorização né, da cirurgia, de dar autorização para que o hospital proceda com a cirurgia, com o procedimento que vai fazer, mesmo você tendo o plano de saúde. Sim. A recusa, ela pode ter vários motivos, né? A operadora, cada hora, vai usar um motivo para justificar essa recusa. Por exemplo, eu, antes de vir para cá, atendi um cliente
que está numa situação de urgência, está com um cálculo renal obstrutivo, precisa fazer uma cirurgia e a operadora recusou porque ele está na carência. Né? A operadora desconsiderou que é uma situação de urgência e emergência. Doutor, você acabou de dizer que eles não poderiam fazer isso. Não poderiam fazer isso. Mas fizeram. Então, o consumidor que vai ter que buscar a justiça... Aí vai ter que entrar na justiça, vai ter que entrar na justiça, todo mundo. Exatamente. Pedir uma liminar, é uma medida rápida, mas vai ter que tomar essa medida para conseguir viabilizar esse atendimento dele. Existem recusas que se baseiam no rol de procedimentos da ANS, né? Então é um outro motivo que muitas vezes a operadora justifica a negativa do tratamento. Por quê? Porque a ANS estabelece um rol de procedimentos que são de cobertura obrigatória e as operadoras entendem que elas não são obrigadas a cobrir procedimentos que não estejam nesse rol. Então, se o seu médico indica um tratamento que eventualmente não esteja no rol, possivelmente a operadora vai recusar com base nisso. E um outro motivo que também costuma ser utilizado pelas operadoras é quando o paciente ele recebe indicação de uso de um medicamento para uma doença diferente daquela que está na bula do medicamento, que é o uso off-label que a gente chama, né? Então isso também é muito utilizado pela operadora para justificar recusas. Então são casos que normalmente acabam indo para a justiça para que o consumidor consiga ter acesso a esses tratamentos. Então, quer dizer, a operadora ela se vale de um suporte que ela tem ali, que ela tem de conhecimento em relação a isso, para poder dificultar cada vez mais uma liberação. E acho que vale a pena ressaltar que quando vão à justiça, a maior parte das decisões é favorável. Então a gente não está falando de um tema que chega na justiça e é algo assim que tem favorável ao paciente. Ao paciente. Então a gente não está falando de um tema que quando chega na justiça vira alguma coisa polêmica, alguma coisa que ora é decidido de uma forma, ora é decidido outra. A gente tem uma maioria esmagadora de decisões favorável aos pacientes, ou seja, a justiça tende a entender a legislação da maneira como ela está colocada e garantir o atendimento, garantir, por exemplo, o restabelecimento do contrato em casos de cancelamento, reverter reajustes abusivos. Então, a realidade que a gente vê na justiça é de decisões favoráveis aos consumidores. Uhum. Outra coisa, Lucas, por que é tão difícil se cancelar um plano de saúde? Difícil de cancelar? Do cancelamento, no caso difícil, realizar o cancelamento de um plano. Essa é uma boa pergunta. Esse é um tipo de problema que a gente não recebe bastante. Né? Eu tenho recebido muitas queixas quando são planos empresariais, né? Porque assim, hoje em dia, uma família que queira contratar um plano, dificilmente ela vai encontrar no mercado plano familiar para vender. Então ela acaba fazendo o plano empresarial. Né? Mas é um falso empresarial, porque ela vai lá, contrata um plano por meio de um CNPJ, mas é um plano só para uma família. Mas as operadoras fazem isso justamente para fugir da proteção que a lei dá para os planos familiares, né? Mas o que acontece? No caso dos planos empresariais, o que as operadoras têm feito é exigir, primeiro, um aviso prévio para cancelar o plano. Então, o consumidor não quer mais o plano, ele precisa avisar e ficar no plano mais 2 meses. Ele precisa pagar mais 2 mensalidades para poder aí sim sair do plano. E em muitos casos, as operadoras têm feito contratos de 24 meses. E se o consumidor tenta cancelar esse plano antes desse prazo, ele ainda está sujeito a uma multa que normalmente são mais 3 mensalidades. Então, geralmente, nessas situações de planos empresariais, é muito comum o consumidor se deparar com isso, com a exigência de multa contratual e ainda o aviso prévio de mais 2 meses. Então isso acaba tornando o cancelamento do plano muito oneroso, né? Mas essas exigências na justiça são reconhecidas como abusivas. Inclusive existe uma ação civil pública que foi movida pelo PROCON do Rio de Janeiro contra a ANS, que reconheceu a abusividade dessas cobranças, tanto de multa como de aviso prévio, mas as operadoras continuam cobrando isso, né? Então muitos consumidores também buscam a justiça para impedir essas cobranças, para poder cancelar o contrato sem precisar pagar a multa ou aviso prévio. Tá. O Lucas, então, eu deveria ter feito essa pergunta até para o Rafael. Essa que ele acabou de responder sobre a questão do cancelamento. Mas qual é o panorama, né, dos planos de saúde aqui no Brasil? Qual é o plano de saúde em si hoje?
Sim, o panorama é Dá muito um panorama para a preocupante, gente né? dos planos de saúde hoje. A maneira como a gente entende hoje o setor de planos de saúde, ela é preocupante, né? A gente tem essa discussão na esfera federal atualmente, né? Tanto no âmbito legislativo, né? Da produção de leis, né? De uma revisão da lei de planos de saúde, isso está em discussão, não sabemos ainda qual vai ser o resultado, quanto também no âmbito regulatório. Ou seja, a ANS ela tem atribuições que ela poderia explorar. Ela tem à sua disposição instrumentos para inibir práticas que a gente tem hoje no mercado. Então, por exemplo, esses casos que a gente mencionou hoje, que tem a ver com negativas de cobertura, multas por descumprimento de liminar, reajustes de planos coletivos, cancelamentos de contrato, ou seja, quando é a operadora que te expulsa do contrato, né, e não quando você mesmo voluntariamente quer cancelar. Então, todos esses problemas, eles podem ser objeto de regulação por parte da agência. Né? Ela não precisa necessariamente esperar que o Congresso Nacional mude a lei de planos de saúde para tomar decisões favoráveis, né, para editar novas resoluções normativas que impeçam, né, esses problemas. Então, o panorama hoje do mercado, como você mesmo deu alguns exemplos, é muito complicado para a pessoa que contrata. Por quê? Como os planos individuais, que são os mais protegidos pela lei, eles estão desaparecendo do mercado, as operadoras não têm mais interesse em vender. Então, quando a pessoa vai contratar o plano, a administradora de benefício ou o local em que ela vai procurar o plano, provavelmente vai oferecer um plano por adesão, um plano empresarial. O plano por adesão é o quê? O plano por adesão é quando você precisa estar vinculado a uma entidade, né, uma pessoa jurídica, para aderir àquele plano. Muitas vezes esse tipo de contratação ele é falso. Né? E por que isso acontece? Porque os planos coletivos, esses planos ou por adesão ou empresariais, eles têm uma regulação mais frouxa. Eles protegem menos as pessoas dessas práticas. Então, as operadoras têm direcionado o mercado para essas modalidades. Mesmo, como o Rafael falou, quando não se trata de um plano coletivo. Muitas vezes é uma pessoa, a sua família, etc., que está contratando plano via uma pessoa jurídica. Hoje em dia a gente tem muito comum, muita gente é MEI, muita gente tem uma pessoa jurídica para trabalhar. Então, isso se disseminou. E junto com isso, como um efeito colateral, o mercado de planos de saúde tem caminhado cada vez mais para desaparecer os planos que protegem mais as pessoas e predominarem esses planos em que essas práticas são muito abundantes, né, e a gente não tem uma postura mais incisiva por parte da ANS, como poderia ser. E esses planos, outra coisa que eu queria saber, que se faz muito hoje em dia, né, doutor Rafael, também, são esses planos de coparticipação. Qual é não digo vantagem, mas o que de benefício em relação ao consumidor que pode trazer? Algum ou não de coparticipação que você tem que ir lá e... Em termos desses problemas que a gente discutiu, não tem nenhuma vantagem. Né? O que se trata é que quando o plano ele consegue te oferecer uma opção comercial com coparticipação, provavelmente ele vai cobrar uma mensalidade mais barata. Né? Com o encarecimento geral, né, das mensalidades de plano, isso acaba capturando sim uma parte do mercado que não quer contratar um plano com um preço mais elevado, ou não pode, claro, e acaba recorrendo a alternativas. Sim, mas aí a coparticipação é o quê? Porque a pessoa também vai arcar com uma parte daquele, né, do atendimento, ou que seja de uma cirurgia, ou que seja de uma consulta. Sim. Né? Sim, o que eu estou querendo dizer é que do ponto de vista, da demanda que os consumidores têm na hora que vão lá para contratar um plano, a coparticipação ela não é uma vantagem para o consumidor. Nenhum consumidor vai até uma operadora para buscar um plano de coparticipação. Geralmente a coparticipação ela é só uma opção, até considerada inferior, exatamente para você pagar uma mensalidade mais barata. Tudo bem, isso é permitido, né? Existe essa relação. Mas mesmo os esquemas, as modalidades com coparticipação, elas também geram um monte de questionamentos, né? Porque nem sempre a cobrança da coparticipação é feita da maneira adequada, nem sempre o contrato que define essa coparticipação atende tudo aquilo que é definido pela lei. Né? Então, eu acho que uma das características principais do mercado mais nocivas para o consumidor é que muitas vezes, como o Rafael falou, no momento da contratação,
a pessoa sequer percebe o que ela está contratando exatamente. Né? Ela vai perceber isso na medida em que ela precisa, na medida em que ela começa a utilizar o plano e começa a se decepcionar exatamente com a avalanche de práticas abusivas que caracteriza esse universo. Exatamente. Doutor Rafael, quais são as reclamações mais, vamos lá, recorrentes? Olha, Sérgio, as mais recorrentes costumam ser relacionadas a recusas de cobertura, né, das mais Aumento diversas, reajustes, né, que são os aumentos, principalmente relacionados aos contratos coletivos. E nesse ano especialmente, nós tivemos uma grande demanda relacionadas a cancelamentos de contratos pelas operadoras, né? Quando a operadora cancela o contrato do consumidor, também relacionados a contratos coletivos. Por quê? Porque a legislação ela traz uma proteção com relação aos planos individuais e familiares, que são os planos contratados por pessoa física. Ela diz que, com relação aos planos individuais e familiares, a operadora não pode cancelar esse contrato, a não ser que o consumidor esteja inadimplente ou cometa uma fraude. E também os reajustes anuais são regulamentados pela ANS. A ANS determina qual é o índice máximo de reajuste dos planos individuais e familiares. Com relação aos coletivos, a legislação não proíbe a rescisão do contrato pela operadora e ela deixa também a critério da operadora definir o índice de reajuste. Por isso que as operadoras, como disse o Lucas, têm priorizado a venda de planos coletivos, né? As pessoas acabam contratando planos coletivos porque não encontram mais os planos individuais e familiares no mercado. E os reajustes são livres, né? Então as operadoras acabam calculando esses reajustes com base em inflação médica e sinistralidade, mas sem nenhuma transparência, né? E chega a índices extremamente elevados. Só para exemplificar, esse ano o reajuste que a ANS definiu para os individuais e familiares foi de 6,91% e os coletivos estão todos, até onde eu sei, acima de 20% de reajuste. Então, quer dizer, uma diferença muito grande. E com relação às rescisões, como a legislação é omissa, as operadoras colocam no contrato a previsão de que elas podem cancelar o contrato coletivo sem nenhum motivo, ela só precisa avisar o consumidor com 60 dias de antecedência. Né? Nós tivemos um caso muito emblemático esse ano, que a operadora cancelou um contrato de forma imotivada, avisando o consumidor com 60 dias de antecedência só, de uma senhora de 102 anos. Como que uma senhora dessa vai ficar sem plano de saúde, vai conseguir contratar outro plano de saúde? Então, quer dizer, é uma situação extremamente abusiva. O plano vai ser 1 milhão por mês. Porque exatamente. Quanto mais velho você está, mais caro é o plano de saúde. Né? Então, assim, esses dois pontos, né, relacionados aos reajustes dos planos coletivos e às rescisões também de planos coletivos são questões que têm chegado muito ao judiciário e são pontos que, inclusive, deveriam, né, levar a uma alteração. E o plano conseguiu cancelar por força de liminar, foi proibido. Foi proibido. Foi proibido por força de liminar. Foi exatamente. Revertido. Mas são situações que, assim, que os consumidores não têm proteção, né? A não ser que busque a justiça. O judiciário acaba, obviamente, protegendo essas situações, mas são pontos, por exemplo, de fragilidade, de omissões regulatórias que ou a ANS ou a própria legislação poderia avançar para proteger melhor os consumidores. Por isso a gente não sabe hoje se é vantajoso ou não ter um plano de saúde, né? Porque você fica à mercê, né, dessas seguradoras, dos planos de saúde, né, Aí você faz o quê? Você não tem condição, você não vai para o SUS, né? Aí tem aquela questão, não estou dizendo que o SUS é ótimo também, tem situações, né, que o SUS tem um atendimento melhor até, muitas vezes, do que um hospital particular. E eu já vi isso. Eu sou prova disso. Eu já vi isso também, entendeu? Do SUS, atendimento do SUS, e hospital melhor do que muito hospital particular. A gente está chegando ao final do programa, eu queria rapidamente saber, hoje em dia, como é que a gente faz para escolher um plano de saúde, um plano bom, um melhor, sei lá, um plano, ou que seja razoável, não sei. Como é que a gente... Não, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Eu acho que realmente o que eu destacaria é assim, eu acho que a pessoa ela sempre tem que ter uma clareza daquilo que ela procura, é claro, e sobretudo buscar informações. Né? Se recusar a contratar aquilo que ela não conhece,
ou se ela perceber, por exemplo, uma situação em que a informação está sendo ocultada dela. Então, a gente tem sim alguns sinais de suspeita de que aquele plano talvez não atenda às suas necessidades. Muitos consumidores têm problema, por exemplo, com a própria rede credenciada, tentar entender se a rede credenciada atende às suas necessidades, do local onde mora, daquilo que está esperando em relação a esse contrato. Mas eu acredito também que esse tipo de problema que nós discutimos hoje, ele é muito estrutural, Ele é uma ameaça realmente para o conjunto dos consumidores. Então, aquela escolha individual que a gente faz no momento de contratação, dificilmente vai nos proteger desse tipo de problema que deriva, como o Rafael falou, de lacunas regulatórias, de problemas que deveriam ser atacados realmente ou na esfera legislativa ou pela agência reguladora. Então, o consumidor ele fica numa situação bastante vulnerável no momento da contratação. Infelizmente, doutores, a gente fica à mercê e nas mãos dos planos de saúde, infelizmente, porque a gente pode fazer. Muitas vezes você não tem, você vai parar no SUS, você vai parar num sistema público de saúde, entendeu? Ali também é uma outra situação que é complicada, vocês sabem disso, então você fica à mercê, fica na mão dos caras. Infelizmente é isso. Eu queria que vocês falassem aqui, quer deixar alguma mensagem aqui, que a gente já está encerrando o programa. Você quer falar alguma coisa para o telespectador? Doutor Rafael, deixar alguma mensagem, Olha, eu acho que isso que o Lucas falou, do consumidor sempre buscar o máximo de informação no momento de contratar o plano, entender exatamente o que ele está contratando, qual é a rede credenciada que esse plano vai dar direito, qual é a modalidade de contratação que ele está fazendo, enfim, conhecer a abrangência territorial, critérios de reembolso desse plano, explorar realmente o máximo de informações. E procure seus direitos também. Exatamente. E se tiver o direito ofendido, não tenha receio de buscar justiça, de buscar seus direitos. Perfeito. Gente, Lucas, obrigado. A gente está encerrando já no final do programa aqui. Doutor Rafael, obrigado pela tua participação, pelos esclarecimentos de vocês dois aqui no nosso programa, ok? Muito obrigado. Obrigado pela participação, a gente que agradece. Muito bem, o Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Até o nosso próximo programa.